Iniciando. Aí, voltou Aí. aqui para mim também, perfeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat. Consigo. Perfeito. Consegui deixar aqui no cantinho. Vi que o Ivan colocou alguns links ali no chat, né, Ivan? Sim, são os links da legislação de formação profissional e qual é a legislação que fala sobre a SATR. Isso, perfeito. Muito bem, pessoal. Bom, pessoal, então, né, nesse segundo bloco aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos de segurança e os riscos relacionados ao radiodiagnóstico, tá, pessoal? Então, só recapitulando o que foi dito pelo Ivan lá no início da apresentação, no módulo 1, o SATR, ele é o profissional, né, que vai ser habilitado ali pelo conselho que atua nas práticas radiológicas. E isso inclui qualquer âmbito de atuação do profissional da radiologia, tá? Não somente do radiodiagnóstico, como medicina nuclear, radioterapia, etc, né? Mas, geralmente, né, o SATR ele acaba sendo mais predominantemente, né, atuante ali na parte da radiologia, do radiodiagnóstico, porque ele tem ali uma similaridade, embora não seja equivalente, né, com o SPR, que é o Supervisor de Proteção Radiológica, tá? Então, o nosso enfoque de segurança que a gente vai dar aqui hoje é relacionado ao radiodiagnóstico, tá? Justamente porque essa parte de radioterapia, medicina nuclear, tem uma complexidade acima e quem acaba assumindo, né, boa parte ali da segurança é o físico responsável e o supervisor de proteção radiológica, né? Então, o SATR ele tem funções um pouco mais reduzidas, né, muito mais tranquilo, tá? Então, como é mais abrangente o radiodiagnóstico, é nessa parte que nós vamos focar, tá? Mas se vocês tiverem perguntas ou, né, quiserem complementar, caso algum de vocês atue nesse segmento da radioterapia, da medicina nuclear, vocês podem ficar à vontade para colocar ali no chat que eu consigo acompanhar daqui. Qualquer coisa o Ivan me notifica, tá, pessoal? E se quiserem falar também, é só erguer a mãozinha que o Ivan me sinaliza ali. Bom, então falando a respeito de riscos, tá? Como o Ivan comentou lá no início, o supervisor de proteção, né, o supervisor das aplicações, né, das técnicas radiológicas, é um profissional que ele vai atuar ali no segmento, né, de supervisão em muitos aspectos diferentes, tá? O Ivan deu um enfoque maior no início do módulo 1 com relação à parte administrativa. Vocês viram que tem bastante exigência, né? Tudo vai depender do grau, né, de qualidade que a instituição que vocês estão atuando vai exigir. Então, quanto mais qualidade, mais serviço que o SATR vai acabar assumindo. Isso inclui a parte administrativa. Mas mais importante, ou tão importante quanto a parte administrativa, pessoal, né, é a parte relacionada à parte de segurança, tá? Inclusive, deixa eu só ver aqui um minutinho, que eu acho que o meu áudio sumiu. Peraí. Vocês conseguem me ouvir, né? Sim, tô te ouvindo. Eu que não escuto vocês. Peraí, então só um minutinho. Apareceu um ícone aqui para mim, como se o meu som... Ah, tá. Pronto. Pode falar, Ivan, para ver se eu escuto? Sim, eu tô te Ah, ouvindo sim. normal, você Agora também? foi, aham. Tinha desativado o meu áudio. Perfeito. Então, uma coisa tão importante quanto a gente falar, né, da parte administrativa é a parte de segurança. Até porque, pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber esse nuance, mas a qualidade obrigatoriamente está atrelada à segurança. Você não tem uma coisa sem outra. E, naturalmente, então é importante que a gente conheça, né, quais são ali os principais agentes de risco quando a gente atua na radiologia. E vocês sabem bem, né, vocês que estão aí na prática de campo, né, vocês com certeza devem já perceber que tem muita gente que acha que a nossa área é aterrorizante, né, que, nossa, mexe com radiação, vai sair verde, é horrível, perigoso, né. Não é desse jeito que as pessoas falam, né, que o imaginário popular traz em mente, né. Mas também não quer dizer que não é isento de riscos. E o risco, ele não é só associado à parte da radiação, tá? Então, isso que é importante. O SATR, ele não é a pessoa que vai ficar só na proteção radiológica, mas sim na segurança como um todo. E cada segmento ali da radiologia tem particularidades e riscos que são muito característicos, tá? Mas pensando naquele grupo de biossegurança, né, de distinção de riscos que a gente tem ali no ambiente, então a gente tem ali, na verdade, são 5 categorias, né? Eu listei 4, mas tem a quinta que são acidentes, eu vou comentar também, né? Mas pensando o primeiro deles ali, por exemplo, que são os riscos físicos, a gente tem 2 principais na radiologia,
tá? Que é relacionada à radiação ionizante, que são os raios X, isso pensando na radiologia diagnóstica, tá, pessoal? Novamente, radiodiagnóstico. Se nós entrarmos nos pormenores de medicina nuclear e radioterapia, nossa, isso aqui expande muito além, né? Mas aqui nosso enfoque, então, é o radiodiagnóstico. Então, pensando no radiodiagnóstico, os principais riscos que a gente tem associado ali, a gente pode afirmar com 100% de certeza aí, que é a radiação ionizante, né, na maior parte dos equipamentos da radiologia, que, claro, no radiodiagnóstico, o risco relacionado a esse agente é um risco relativamente baixo se você adota medidas de proteção radiológica, mas ele ainda está presente, né? Isso porque a gente tem efeitos biológicos associados a esse tipo de radiação, então por isso que a gente considera ele um agente de risco. E nós temos também, né, relacionado à ressonância magnética, por exemplo, né, os campos magnéticos ali, né, campo magnético que tem atratividade com metais, a gente tem a radiofrequência, né, então a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, as particularidades da ressonância. Pensando em riscos químicos, isso também é um pouco relativo a depender da modalidade que vocês trabalham, né? Então, até quem trabalha, por exemplo, em radiologia veterinária, em centro cirúrgico, tem mais exposição a agentes químicos, mas, de modo geral, a gente tem ali, por exemplo, os meios de contraste, que são substâncias químicas que, para nós, especificamente, não tem um risco direto, mas tem para o paciente, né? Vocês sabem, né, que tem efeitos colaterais ali relacionados a esse uso de contraste que pode acontecer, e aí, inclusive, entra implicações administrativas, sabe? Uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, tanto eu quanto o Ivan, quando a gente fala sobre essas questões de supervisão, é que, assim, por mais que o risco relacionado à radiação não vá ser aquele risco que você vai matar gente, ai meu Deus, um acidente que vai morrer todo mundo, não é assim. O problema, na realidade, está muito mais associado aos aspectos legais de responsabilidade do supervisor e dos profissionais da radiologia que esse supervisor cuida, do que o efeito em si, sabe? É muito relativo. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que por mais que o risco e o impacto não seja letal, existem implicações legais por trás desses riscos associados, entendem? Então, isso acaba sendo mais perigoso, né, para nós como profissionais do que acidentar um paciente, por assim dizer. E aí, não temos riscos físicos, riscos químicos, nós temos também os riscos biológicos, né, que são aqueles relacionados a doenças transmissíveis, e isso a gente conseguiu ver com muita clareza quando nós tivemos a pandemia. Não sei se vocês que estão aqui presentes no nosso treinamento precisaram atuar em época de pandemia, né, se sim ou não, se vocês quiserem compartilhar ali no chat como que foi essa dinâmica para vocês, né? Mas nós, né, eu e o Ivan, quando deu pandemia, a gente trabalhava numa outra empresa e a gente, bem em março ali, né, que fechou, né, deu lockdown, a gente ficou um mês fazendo serviço interno na empresa, mas no mês seguinte a gente já teve que voltar para campo, né, Ivan? Então a gente se expôs ali, né, a fatores de risco, e isso que a gente era da parte de mexer com máquina ainda. Mas muitas vezes a gente chegava, a equipe de radiologia estava ali e falava assim, só um minuto, a gente vai tirar esse paciente de Covid aqui da Tomos, aí vocês já podem entrar testar. A gente ia, né? Era assim. Então, se nós íamos ali só para fazer o teste, acho que tem alguém com o microfone aberto. E você consegue dar uma olhadinha, Eva? Paola, desculpa, eu mutei você também. Voltou? Beleza. Uhum. Sem problema. Pessoal, se vocês quiserem conversar, podem só erguer a mãozinha que daí o Ivo avisa que a gente habilita o microfone, tá? Então, a gente, né, quando passava ali, isso que a gente só mexia com máquina. Então, imagina o profissional da radiologia recebendo um paciente atrás do outro numa época de pandemia. Então, é um risco gigantesco. E esse é um tipo de doença transmissível. Quem trabalha com radiologia veterinária ainda tem as zoonoses, né, que é muito fácil de pegar. Né? Eu, inclusive, acho que o Iva deve lembrar, né, quando eu recebi uma mordida na mão de um gato, né, assim, zoonose, né, passa ali, risco biológico é terrível. Então, e os riscos ergonômicos, né? E isso também é bem comum ali na radiologia. E vocês, gente, isso vocês com certeza devem perceber. E infelizmente é uma coisa que até atrapalha a proteção radiológica, que é, por exemplo, o uso dos EPIs de chumbo.
Eles são pesados, né? Eles não são confortáveis. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa pequena, então para mim usar o avental de chumbo, por exemplo, é muito desconfortável. Eu consigo usar por um tempo, né? Mas em um procedimento intervencionista, por exemplo, passar ali 2, 3, 4 horas com aquele avental é muito desconfortável, é completamente, né, ruim para a nossa postura, então tem risco associado. Os equipamentos que são muito pesados, né? Tenho colegas aí que trabalham com a radiologia de leito, que tem que transportar o raio-x portátil. Alguns têm rodinha, tem motor, né, bonitinho, mas tem outros que é tranqueira velha, né, que a gente chama, né, que é funciona, faz as imagens, mas é pesado. A rodinha não roda direito, né? Não tem freio, não tem nada, né? Você tem que empurrar com a força do ódio ali. É um desgaste, né? Quem trabalha em pronto-socorro, ter que levantar paciente, né? Ou como o Ivan exemplificou lá no começo, né? Ah, vai ajudar um paciente idoso, tem que, né, segurar a pessoa, tem que ajudar a pôr na mesa, tem que virar. É pesado, é um serviço braçal ali, tem riscos associados, né? E ainda se a gente for entrar na quinta categoria, né? Que são riscos de acidentes, esses costumam estar mais atrelados ali à ressonância magnética, porque acidentes relacionados à radiação, a gente tem alguns registros ali em intervencionista que eu até vou comentar aqui com vocês, né? Mas a gente está sujeito, né? Então, radiologia é uma área muito dinâmica, tem muito fator de risco e o supervisor ele tem que estar atento a tudo que pode dar errado para evitar que isso aconteça. Sabe? E são riscos que, às vezes, um administrador, ou mesmo que tenha um contratado alguém de fora para cuidar ali, né? Se ele não for da radiologia, às vezes ele não vai ver o que vocês veem, o que a gente vê, porque a gente conhece, a gente sabe onde pode dar errado, entendem? Então, vamos ver, que tem um comentário aqui do Daniel, né? O Daniel comentou que na época de pandemia, ó, é, nós deixamos uma tomo só para os casos de suspeita de Covid e limpávamos a sala para cada paciente. Perfeito, Daniel. Então, ó, é uma excelente medida aí de segurança biológica, né? Para não ter essa contaminação cruzada com pacientes que não tinham a condição. É um exemplo perfeito, Daniel. Obrigado por ter feito esse comentário, e bem legal, viu? Ivan, aqui para mim apareceu que a gravação foi salva. Você retomou a gravação, né? Retomou, né? Ah, sim, sim. O que apareceu aí de. Peraí, deixa eu até olhar. Não, o que apareceu de salvo é a da anterior. Ah, tá, Provavelmente ele perfeito. terminou de processar, pode ficar sossegado. Joia. Uhum, beleza. Bom, então seguindo aqui, pessoal, né? Então a gente tem todos esses fatores aí que um supervisor ele vai ter que estar atento para minimizar a chance de ocorrência, tá? Porque assim, a gente não vai conseguir evitar 100% da ocorrência de eventos adversos. Uma hora ou outra vai acontecer. É normal, tá? É previsto, pode acontecer, a gente prefere que não, né? Mas se acontecer, a gente tem que saber o que fazer ali, né? Com relação ao evento que está ocorrendo. Tudo bem, né? Não tem problema, né? Mas existem muitas medidas que a gente vai adotar para evitar. Então a gente cria o que o Ivan vai comentar, né, posteriormente, ele já deu uma introduzida ali, né, que a gente cria protocolos, a gente tem coisas que a gente tem que seguir, né, que é instaurado ali na instalação para manter um padrão. Não é para ser chato, né? Nossa, que chato esse monte de norma aqui, que inútil, mas não é. Pode parecer bobo, sabe? Tipo, umas coisinhas que parecem bobinho, mas, gente, se não tiver tudo documentado, dá um pepino, por mais que não seja nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma paciente grávida que veio fazer o exame, não sabia que estava grávida, né? E ela ou sabia que estava grávida, queria fazer o exame e você não deu um termo para ela assinar que ela está ciente. Ela não assinou nada. Ah, é só um papel, eu esqueci. Ah, não tem problema. Ah, manda embora. Né? Depois acontece alguma coisa que a gente sabe que pode não estar correlacionado com radiação, com nada, né? Ah, mas é porque eu fiz exame lá na clínica, lá me radiaram, meu bebê nasceu com não sei o que lá, a culpa é deles. E depois para resolver uma bucha dessa, entende? Então, assim, a gente vai por nível de profundidade, a gente evita que os pequenos problemas se tornem problemas enormes, tá? Então, por isso que a gente cria protocolo. E aí a gente tem essa questão. Então, quando o protocolo falha, né, o que a gente faz, né? Existem muitas coisas que podem acontecer quando a gente não tem organização. Então, são coisas bobas, mas que é muito passível de ocorrência. E vocês, com certeza, que estão na radiologia, né, quem está aí há mais tempo, já deve ter visto um erro desse por um colega, ou já acabou cometendo um erro desse. Por exemplo, examinar o paciente errado. O Ivan comentou lá no início. Você vai chamar João e vem o João. E o João que você pegou não era o mesmo João que era o do exame, é uma outra pessoa. Né? Qual que é o problema disso? Todos. Né? Imagina se o laudo vai errado, um laudo cruzado. Uma pessoa tem uma condição realmente grave
e esse laudo foi cruzado com uma outra pessoa, né? E pode passar batido. Se às vezes é uma pessoa que tem um biotipo parecido, né? Os dois chamam João, vai embora, você não vê, né? Já aconteceu isso comigo quando eu trabalhava no raio-x, que eu trabalhava com o sistema CR, né? Então eu registrei todas as placas, trouxe todas para dentro da sala e coloquei o pedido na placa errada, né? E daí quando eu fui revelar, quem viu foi o radiologista. Eu passei uma vergonha ainda por cima, porque ele só percebeu porque um paciente estava com um nome masculino e era uma paciente com mama. E daí ele perguntou, eu falei assim, essa pessoa tá correto isso mesmo? E aí eu fui relembrar quem eram as pessoas e vi que eu tinha trocado, tive que chamar novamente, né, para poder fazer os exames corretos. E ainda bem que o radiologista viu. E se não tivesse visto, né? Pior ainda. Então, pelo menos ainda pegou o erro no começo. Então, quando a gente não tem um protocolo, por exemplo, onde eu trabalhava era muito corrido, assim como todos os setores da radiologia, né? Tudo é sempre corridão, né? Rapidão. Então, é um problema. Às vezes, uma agenda muito estreita de tempo, a chance de você errar é muito maior, né? Então, pode acontecer de examinar o paciente errado. Ou então de fazer um exame no local errado, examinar a região errada. Né? Ah, era uma tomografia de crânio, eu fiz uma tomografia de tórax, que não tem nada a ver. Às vezes leu o pedido errado, interpretou errado, né? Ou o pedido mesmo pode ter vindo errado também, né? Então, isso é ruim, porque você vai estar irradiando uma região que não deveria e vai ter que irradiar a pessoa duas vezes, né? Então, né, é problemático. Fora, caso passe batido, né? Pior ainda, novamente. Ou fazer um exame errado. Em que sentido? Era uma tomografia e eu fiz um ultrassom. Se não tiver um protocolo, um direcionamento, um sistema de conferência, né, se não houver treinamento da equipe sobre como deve ser o passo a passo dentro do serviço de radiologia, esses erros estão suscetíveis a ocorrer. E aí que entra o supervisor, né? Porque o supervisor é o responsável por fazer esses treinamentos com membros novos, né, com os estagiários, né, que estão ali na clínica para conhecer o padrão, com os profissionais que estão ali, porque, gente, é natural que em serviços que a gente se sente muito confortável, está acostumado, a gente erra, porque fica robótico. Entendem? Então, por isso que é previsto que hajam treinamentos de educação continuada, o Ivan vai comentar sobre isso no módulo 3, né? Isso é instaurado por norma, então tem que acontecer. Quem que vai ficar treinando a galera? O supervisor. Por mais que pareça chato, ai, mas 10 vezes o mesmo treinamento, por exemplo, eu e o Ivan, nós ministramos treinamentos de radioproteção para profissionais que já são formados. E a gente sabe que é chato, né? Porque não tem novidades, né? Não tem muita coisa nova de radioproteção. Mas tem que ficar falando, senão a pessoa esquece. Então, é isso que a gente quer dizer, né, com relação a ter atenção com o que pode dar errado. Aqui são exemplos, né? Um outro exemplo, um erro de posicionamento. Né? Ah, era para fazer um tórax AP, que é muito não usual, né? Mas a pessoa na rotina está acostumada toda a vida. Tórax PA, 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 PA. Olhou tórax no pedido médico, fez o tórax, né, PA e era AP por uma, sei lá, né, uma casualidade do médico. E aí? Vai ter que repetir, né? Então, isso novamente, né, uma situação chata. É até para o próprio paciente, né? Quando a gente fala em repetir um exame, além da questão de exposição à radiação, tem a questão de ansiedade, né? Se você vira para um paciente, especialmente quem trabalha com mamografia pode ter essa experiência. Se você vira para a pessoa e fala assim, eu vou ter que fazer de novo. Pronto. A pessoa já começa, morri, vou morrer. Ah, você viu câncer, tô doente. Nossa senhora, já começa a chorar. Isso pode acontecer, gente. Então, às vezes é uma ansiedade desnecessária que a gente gera. Você não quer falar que errou, né? A gente não fala isso, né? Mas aí você fala, é só para melhorar, né? Você respirou. A gente até dá um balão ali, né? Para dar uma contornada, mas a pessoa fica meio nervosa ali, né? Então, quando você posiciona errado, né? Era a perna esquerda, fiz a perna direita, né? Então, tudo isso pode acontecer, né? Se a gente não tem ali, né? Uma atenção, né? O profissional da radiologia não tem atenção. E o bom de haver um supervisor é que essa pessoa vai estar sempre assistindo esses profissionais. Porque aí, tendo alguém supervisionando, a chance de erro é menor. Porque alguém está olhando, alguém está cuidando. Né? Então, isso é normal. Outra coisa também, né, que pode acontecer quando falham-se os protocolos ou quando eles não existem, né, é a gente fazer uso de protocolos inadequados ou técnicas inadequadas. O que eu quero dizer com isso? O Ivan comentou isso lá no início da aula, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Você chega lá na radiologia, daí tem o técnico da manhã. Ah, seu técnico da manhã, quanto que você usa para fazer um tórax aqui? Ah, eu uso 90 com 20. Ah, legal. Aí troca o técnico, veio da tarde, né? Ah, é técnico da tarde, você usa quanto? Ah, eu uso 100 com 6. Mas por quê?
A máquina é a mesma. Pensando num paciente do biotipo padrão, por que que um usa uma técnica e outro usa outra? A máquina não é a mesma? A proporção da radiação não vai sair igual se eu colocar o valor correto? Por que que vocês têm essa diferença? Ah, é que eu dou uma compensadinha aqui no sistema. Tecnicamente, né, a gente não pode fazer muito ajuste se for pela lei, né? Pela lei, né? Não é para fazer muito ajuste ali, né? Com relação a janelamento de imagem. É para acertar pela técnica, né? Mas a gente sabe que o sistema digital está ali para dar uma complementada, né? Então, se você não tem um protocolo ali, né, uma orientação para os profissionais, cada um vai fazer o seu serviço como achar que deve. Não estou falando que está errado, só estou comentando que você foge da qualidade. Porque às vezes um técnico que usa uma técnica menor para um exame bom, né, se for comparar com outro que usa técnica maior para fazer o mesmo exame, por que usar mais radiação se você pode usar menos? Entendem? Então é nesse sentido que a gente tem ali, né, uma padronização seria ideal, né? Outra coisa que pode acontecer são pedidos médicos que vêm errado. E qual que é o padrão da clínica? Se o pedido médico está errado, o que eu faço? Eu faço o que está no pedido médico, a pessoa que se lasque, paciente que se vire depois e volte com o pedido certo para eu irradiar ele de novo. Eu não faço o exame e peço para o paciente voltar outro dia. Ou eu faço o exame certo e peço para ele me trazer o pedido médico alterado depois. O que eu faço? Qual que é o padrão? Qual que é a conduta? Se não tiver padrão, cada técnico vai fazer o que quer, depois dá problema. Tem um exame no sistema que não tem pedido médico, isso é contra a lei, né? Isso complica, vai estar o nome do técnico lá. O que é para fazer, né? Se não tiver orientação, o profissional vai fazer o que achar que é certo. Ou se ele se recusar a fazer, aí a clínica vai brigar com ele, né? Ah, mas você está negando fazer um exame no cliente, né? Que o paciente agora é cliente, né? Cliente. Não, mas é que pela lei não é para eu fazer. Não, mas tinha que ter feito. Mas ninguém falou nada, né? Então, novamente, tem que ter padronização. A questão ali dos equipamentos, né? Então, isso é uma coisa que o Ivan percebe muito quando faz os testes de controle de qualidade, né, Ivan? É, o que a gente percebe quando a gente vai testar, pensar aqui num raio-x simples, por exemplo? Às vezes, o profissional da radiologia não tem o conhecimento do que os parâmetros técnicos influenciam no exame que ele está fazendo. Né, se eu mexer no KV, o que vai acontecer? Se eu mexer no MA e compensar no tempo, o que acontece? Né, o que varia? Já chegou, teve vezes que a gente chegou num serviço para testar, tinha um botão do MA com uma faixa enorme escrita em cima. Não mexer, estraga a imagem. Não faz sentido nenhum uma colocação dessa, né? Então era porque o profissional tinha receio de trocar, porque ele não sabia fazer compensação com o tempo para chegar no MAS. Então não tem problema assim você não saber quando você está começando, mas tem que saber quando você opera um raio-x ao longo do tempo, porque é importante, né? Tem toda uma questão ali, né? Pela questão de dose, mas além disso, pessoal, se você usa o teu equipamento com MA atorado, porque você não sabe mexer, e como o sistema digital, hoje em dia ele dá uma compensada ali na qualidade de imagem, se você colocar mais técnica, ele fica bonito, nossa, mas o teu tubo vai arregaçar, porque ele esquenta pra caramba, né? MA alto, tempo alto, vai destruir teu tubo. E a clínica vai ter que ficar, né, tendo que fazer ajustes toda hora, a imagem vai degradando, porque o tubo vai desgastando. Então, isso influencia toda a logística da instalação, nesse sentido de economia, né? Ou ainda, né, a gente fazer exames com máquinas que não estão boas, que dão um laudo errado, porque pode sair um artefato, até o Ivan exemplificou isso no começo da aula também, né? Isso pode acontecer. E às vezes passa batido, né? Grade que aparece, sujeira que aparece, porque não tem protocolo para fazer limpeza semanal. E isso é grave, entendem? Nossa, é tanta coisa, né, que a gente vê assim, né? Ou então ainda uso de contraste em situações que não são necessárias, né? Ah, aqui é padrão. Todo exame de abdômen tem que ter contraste, todo. Tá, mas todo mesmo? Não tem exceção? Não, todo. Mas será que a condição da pessoa exige que você use? Não dá para fazer sem? Não, tem que ser todos. Será? Né? Então, vocês entendem? Novamente, né, voltando ao ponto ali, então a questão ali da gente ter uma padronização é evitar que erros aconteçam e para que todos façam a mesma coisa, porque senão exemplos como esse ficam comuns. Esses exemplos que eu trouxe aqui é o que a gente vê na rotina. Né, mas existem muitos outros, né, que são particularidades, né, eu até vi ali que a Lisiane perguntou o seguinte, né, o Ivan respondeu, né, que sobre as normas de segurança, né, as normas ali, né, da vigilância, ou normas de modo geral para a radiologia veterinária. O Ivan respondeu ali, né, Lisiane, são as mesmas normas, tá? Então, com relação à parte de proteção radiológica ali, né, parte de segurança,
né, é a vigilância sanitária que faz a supervisão também, tá? E com relação à atuação, nosso conselho nos habilita também na nossa norma ali do conselho que o Ivan colocou o link, tá? Então, nós somos habilitados, né, e eles têm que atender aos mesmos requisitos das instalações que lidam com seres humanos, tá? Bom, se tiverem comentários, pessoal, né, se vocês quiserem complementar com erros aí que vocês também percebem que podem ocorrer, né, quem aí está vendo, né, a situação da radiologia, né, se podem complementar e ficarem à vontade, tá? Bom, então isso que eu comentei, pessoal, são coisas gerais. Mas cada segmento da radiologia, que é muito amplo, né, a gente sabe que tem algumas particularidades com relação a riscos que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, ver se vocês concordam, vocês que estão aí em campo, e se quiserem complementar também podem ficar à vontade. Então, quando a gente pega, por exemplo, ali a área da odonto e densitometria, né, a gente tem alguns profissionais da radiologia que trabalham aí nesses segmentos da odontologia, né? O dentista pode atuar também porque ele é habilitado pelo conselho dele, né? Então eles podem fazer exames de imagem. Mas tem profissionais da radiologia, né? E na densitometria óssea, que é mais relacionada à saúde da mulher, né? Mais para a população ali de mais idade. O risco, gente, ele é muito pequeno, tá? Então, quando a gente pensa em risco relacionado à radiação, né, pelo menos, né? Então, o risco é muito pequeno, as doses são muito pequenas. Em odontologia, o risco maior está relacionado à parte biológica mesmo, né? Então, quem faz a supervisão tem que ter atenção ali, né, com agentes de risco biológico. A densitometria é muito tranquila, mas é um público mais idoso. Então, cai naquele cuidado, né, de não deixar o idoso cair, né, de conduzir ele corretamente, de ter calma, para não machucar a pessoa. Mas são áreas ali bem tranquilas, né? Muito difícil a gente ter problemas. Os problemas que a gente tem geralmente são problemas legais, né? Relacionados à documentação. Muito difícil ser relacionado a riscos, tá? Na área veterinária, que inclusive foi até que a Lisiane pontuou aqui para nós, né? A gente tem algumas particularidades ali que tem a questão de ter que fazer mobilização dos cães e gatos, né? Ou animais de grande porte também. A veterinária eu particularmente acho um pouco arriscada, tá? Eu falo por já ter atuado nisso, porque a gente tem risco constante ali de ser mordido, de pegar zoonose, né? O risco ali de manipulação daqueles animais e o fato da gente ter que manipular, são raras as ocasiões que a gente vai sedar o animal, você fica muito perto do raio-x, né? Fica perto do feixe primário, dispara em cima da gente. Então, quem vai para esse segmento, né? Quem vai cuidar de um serviço veterinário, tem que ter atenção com todos os agentes de risco. Eu acho que tudo é tão complicado no veterinário que a radiação a gente se preocupa em segundo lugar, né? Mas tem bastante fator ali, né? Fator risco químico, de remédio, de substâncias que usam nos animais, né? Então tem bastante complexidade. Na radiologia intervencionista, que é a fluoroscopia, hemodinâmica, arco cirúrgico, né? Ali a gente tem o risco radiológico de todos os segmentos é o maior, tá? Então, por quê? Porque os tempos de procedimento são muito longos e o raio-x disparando continuamente dá uma dose maior ali, tanto para a equipe quanto para o paciente, tá? Então, a gente tem documentação na literatura de paciente que fica com lesão radioinduzida por procedimentos intervencionistas. Por isso que tem muito protocolo que tem que seguir quem vai para essa área, né? O Ivan depois vai comentar um pouquinho, né? Mas tem que anotar tempo de escopia, tem que ter registro, né? Se um paciente me volta ali depois de 3 semanas com um eritema nas costas, uma vermelhidão, né? Pode estar associado ao tempo de escopia. Tem que investigar, né? Tem que abrir uma investigação. O supervisor vai ter que fazer isso, entendem? E ali, muitas vezes, não tem barreira física, né? Então, fica todo mundo exposto ali, a equipe e o profissional. Muito comum na intervencionista, dosímetro, vir com dose alterada. E aí, como é que faz? Né? O que o supervisor vai fazer com essa pessoa? Entendem? Então, ali tem que ter muita atenção. Mamografia, também, né? A dose ele é muito pequena, né? A mama tem uma sensibilidade ali na radiação, né? A tireoide tem uma sensibilidade à radiação, mas o que a gente usa de exposição é muito pequeno. Então, o risco radiológico na mamografia é pequeníssimo. Inclusive, né? Vocês devem ter visto aí na internet que teve um médico aí que falou uma abobrinha aí falando que mamografia dava câncer de mama, o Conselho Regional de Medicina foi lá e deu uma prensa nele, né? Ainda bem, né? Mas divulga muita informação falsa, né? Então, o risco da mamografia é mais associado ali à compressão, né? De travar a bandeja, de machucar a pessoa ali, né? Se comprimir excessivamente, né? Então, mas risco relacionado à radiação é muito pequeno também. E risco da paciente, às vezes, desmaiar na sala. Tem gente né, pacientes que estão com muita sensibilidade na mama,
vem sem comer para a clínica porque foi fazer um outro exame, daí quando chega ali tá, né, sem se alimentar, daí comprime, dá dor, a pessoa desmaia. Então isso pode acontecer, tem que ter protocolos para isso. A tomografia, né, ela também tem um risco ali associado, né? Geralmente existem protocolos já bem instaurados, né? Então alguns protocolos dá um pouquinho mais de dose, mas também é uma radiação que nada extraordinário, né? Tendo pedido médico ali, né? Tranquilo de fazer. Mas a gente tem o uso de contrastes, né? No raio-x eventualmente tem também, né? Mas ali a gente tem a questão dos contrastes e a gente sabe que, novamente, né? Tem os riscos associados à administração do contraste. Então, o local que faz procedimento contrastado tem que ter preparo, tem que ter instalação que tenha suporte para, caso o paciente passe mal, conseguir atender, né? E tem que ter uma documentação assinada sempre pelo paciente. Isso a gente vai comentar um pouquinho depois, né? Mas a anamnese vai além de um mecanismo de segurança, de um mecanismo ali de controle para o médico, mas ele é um mecanismo de segurança legal para a clínica, tá? Então isso é bem importante. Bom, e ressonância magnética tem muitos riscos, né? Então tem risco relacionado a campo magnético, atratividade de metais, o ruído, que é elevado, os gases criogênicos, né, que fazem a refrigeração do sistema para ter campo magnético, tem as radiofrequências, né, tem o próprio uso de contraste de ressonância, que é muito tranquilo, né, mas, né, para algumas pessoas pode, raramente, né, dar uma intercorrência. Mas, assim, geralmente são áreas ali realmente que tem outros fatores, tá? Então, olhem quanta variação de problema que pode acontecer, né, no segmento da radiologia. Vocês entendem? Então, que, ó, ser supervisor, né, vai além do que ter a titulação, né, tá ali sendo nomeado, porque tecnicamente, se você assume como supervisor e dá problema em algum desses segmentos, a responsabilidade é de quem assumiu o cargo de supervisão, né? Se você assumiu, né? Se você é supervisor, mas não te nomearam como supervisor na instalação, tipo, eu fiz o curso, eu tenho a minha certificação e trabalho no local. Mas se ninguém pediu para você assumir como supervisor, daí beleza, ninguém te colocou nessa condição, tudo bem. Mas se você é assumidamente um supervisor e dá problema, você responde junto com a clínica, mesmo que não tenha sido você que fez, né? Ah, não, mas deu problema lá com o paciente, mas quem irradiou foi o João. Não, mas beleza, mas você é o José e você é o supervisor, você não viu que o João estava fazendo coisa errada? Não, não vi. Mas você não é o supervisor? Então, pronto, né? Entendem? Então, o negócio é sempre mais embaixo, gente. É isso que a gente sempre fala. O problema está mais relacionado à parte legal. Bom, se tiverem perguntas, tá? Novamente, podem colocar ali no chat. Se puderem me sinalizar, né, pessoal, se tá dando para entender, né, se eu estou falando muito rápido, né, se meu áudio tá bom, assim, né, vão me notificando ali nos comentários, né, porque daí eu vou norteando aqui o nosso bate-papo, tá? Bom, como a gente está falando de segurança, né, e nós estamos falando do radiodiagnóstico, que envolve ali, né, principalmente o risco físico da radiação ionizante, a gente não pode deixar de passar pelos fundamentos da proteção radiológica. Sabem por quê? Porque tudo que a gente faz na radiologia é proteção radiológica. Tudo. Desde o início ao fim. Vou exemplificar aqui com vocês uma situação de rotina, tá? Que é o seguinte. Quando você agenda o exame do teu paciente, né, você tem uma equipe ali do agendamento. Eles vão ligar e vão informar a pessoa o preparo que ela tem que ter antes de vir fazer o exame. E isso já é proteção radiológica. Por quê? Porque se a pessoa não faz o preparo, o exame dá errado. Aí você vai fazer o exame e vai dar errado, não tem diagnóstico e radiou à toa. Feriu os princípios de radioproteção. Você vai chamar o teu paciente. É proteção radiológica. Por quê? Porque você tem que ver se o teu paciente é ele mesmo. Você vai chamar João da Silva. Vem o João da Silva. Como que a gente confere se o João da Silva é João da Silva? Nome da mãe é fulana? É. Data de nascimento é tal? É. Pronto. Se você só chama João da Silva, às vezes levanta uma pessoa que não é o João da Silva. E aí? Você vai irradiar ele sem querer? Depois que você vai ver, não era esse João, era o outro. Já feriu a proteção radiológica, irradiou à toa. Entenderam? Vai trocar o teu paciente. É proteção radiológica. Porque se você não troca, se o protocolo, só abaixa a calça, ergue a camisa, tira o sutiã, é só isso, pode ficar com a tua roupa. Às vezes tem metal na roupa e a gente não sabe, né? Então, isso é proteção radiológica, porque senão você vai irradiar e vai dar errado, vai ter que fazer de novo. Entenderam? Né? Você conversar com o teu paciente para orientar ele a como ficar. É proteção radiológica. Por quê?
Porque se o paciente não entendeu o que você explicou para ele, que ele tem que ficar parado e que ele tem que respirar quando você mandar, ele não vai fazer. E aí você vai fazer o exame e vai dar errado. Vai ter que fazer de novo. Entendem? Então, novamente, tudo é proteção radiológica. Perguntinha no chat, Paola. Vamos ver aqui. A professora Josiane perguntou o seguinte: qual que é a diferença das atribuições do médico radiologista, que é responsável técnico, e do técnico que é SATRE? Ah, são quadros completamente diferentes, né? Eles têm ali a sua parcela de responsabilidade, mas o responsável técnico responde frente à vigilância sanitária em qualquer circunstância. A vigilância está ali constantemente, ele tem que estar respondendo constantemente, eles trabalham em parceria. Em alguns lugares, o responsável técnico assume como supervisor de proteção radiológica, mas aí o enfoque é a proteção radiológica estrutural. O SATRE, ele também pode ter esse aspecto da proteção radiológica, né, que é o essencial ali na radiologia, mas ele vê outras atuações do técnico de radiologia e do tecnólogo. Ivan, se você quiser complementar, né, você que também está mais inteirado sobre essas questões. Na realidade, a interface dos dois, né, é muito mais voltada para você pensar, tipo, na parte de aplicação dos exames e dos cuidados, né, do atendimento básico do paciente em geral. Porque do resto, a única coisa que a interface vai manter é o médico falando para você gostei ou não da imagem, a imagem não tá legal, tá faltando isso, tá faltando aquilo, porque no demais, a gestão ali do setor da radiologia, a parte de cuidados com um paciente, com imagem, com atendimento e afins, o médico não vai meter o bedelho. E você, no caso, também não vai meter o bedelho no laudo, não vai meter o bedelho na necessidade do paciente fazer um exame ou não, a não ser que seja um paciente que está grávido e não tem uma anotação a respeito disso e coisas do gênero, tá? Mas a separação é justamente do tipo, a escala é de baixo para cima. Se der algum problema com algum paciente, por exemplo, ele quiser entrar com, sei lá, jurídico ou coisa do gênero contra a clínica e hospital, você provavelmente vai ser acionado como responsável, né, da equipe técnica e afins, mas o BO acaba caindo no colo do médico de qualquer jeito, porque a responsabilidade do laudo é dele. Se saiu alguma coisa dali que não estava adequada, é porque ele não percebeu que estava faltando alguma coisa na parte de qualidade de imagem para ele poder laudar, tá? Ó, a Laura fez um comentário ali também bem interessante, né? Trabalhar com o colimador aberto, porque é mais rápido ou está com defeito. Proteção e responsabilidade, não só para o SATRE, mas para o profissional também. O que vai acontecer? Como o Ivan comentou, são níveis de profundidade, professora. Então, a responsabilidade, né? Porque assim, vamos dizer nessa situação ali do colimador. Se esse técnico recebeu a orientação de que ele pode continuar atuando com o colimador aberto, então a responsabilidade é de quem orientou ele a fazer isso. Se o local orientou ele, ó, tá estragado, então, né, digamos que o colimador esteja funcionando e o técnico opta por fazer aberto, a responsabilidade é do técnico. O supervisor vai ter que cobrar do técnico e se ele não fizer, ele vai receber punição. Entende? E aí, se o supervisor não está vendo que o técnico está fazendo errado, né, e dá problema, a culpa também é do supervisor que não está supervisionando o que o cara está fazendo e está deixando fazer aberto. Então, é conjunta. Mas a punição vai muito do que é padronizado pelo serviço. O supervisor tem que cuidar, mas o profissional da radiologia também é penalizado se ele faz coisa errada. Então, especialmente se ele tiver o treinamento que o supervisor passou para ele. Entende? Agora, se está com defeito, a responsabilidade é da instalação, né? Que está mantendo um local, um equipamento que deveria estar funcionando, exercendo função, né? O equipamento está funcionando ali com defeito e estão fazendo exame. Seja mamografia que não comprime, colimador estragado, grade que aparece, dá artefato, né? Então, tudo isso é responsabilidade conjunta de todos, mas sempre vai pesar mais para um lado. Depende de como está a orientação. Técnico treinado não está fazendo, punição para ele. Técnico não foi treinado, punição do supervisor, porque você não treinou o cara, então ele não sabia, entende? Então é nesse nível de profundidade, né, Ivan? É bem isso mesmo. Entra nesse processo de o colimador sempre tem que estar funcionando, abre e fecha conforme necessidade, mas não sempre aberto. Se o médico não está reclamando que os exames estão sendo feitos sempre com o colimador 100% aberto, e você, como SATRE, não está observando isso para cobrar dos teus técnicos, é só uma cadeia de problemas de proteção Isso. radiológica e segurança, né?
Então, o que vai acontecer? Então, nesse exemplo, tipo, eu tô vendo que o técnico está fazendo errado. Notifiquei o técnico e avisei o RH. Falei, ou a administração do local, né? Porque é um que reporta para o outro, né? Então, o técnico reporta para o supervisor reporta para a administração, que reporta para o responsável técnico, que reporta para o dono, o responsável legal. Então, é essa cadeia de segmento. Se o técnico avisou o supervisor que está quebrado e o supervisor mandou continuar, a culpa é do supervisor. Né? Se o técnico avisou o supervisor avisou a administração e não arrumaram, a culpa é da administração, porque o supervisor fez o papel dele. Ele supervisionou, notificou e avisou. A administração tem que falar, não, então para. Aí o supervisor fala para o técnico, pare de fazer. Então, se não tiver essa cadeia bonitinha, né, vai por ordem de magnitude. Aquele que autorizou, aquele que não viu o que estava sendo feito, leva bomba. Então, inclusive, esse gancho, Laura, é muito bom, porque caso vocês assumam como supervisor, ou mesmo que não assumam, vocês estejam sendo profissional da radiologia que está atuando e está vendo coisa errada, façam a parte de vocês de avisar. Então, se você é profissional, viu que a colimação está quebrada, avise teu supervisor. Não fizeram nada, a tua parte você fez. E, de preferência, faça por escrito. Supervisor. Você é supervisor, viu que está faltando EPI, viu que está com a colimação estragada, viu que a máquina está com defeito, viu que aconteceu qualquer coisa errada. Você avisa a administração. Não fizeram nada, a tua parte você fez. Entendem? Então, é esse grau ali que a gente sobe. O Charles comentou o seguinte, né? Exatamente, o Charles fez excelente pontuação, né? Lembrando que todo e qualquer treinamento passado à sua equipe deve ser documentado e assinado, assim como qualquer notificação. Sim, porque senão depois, né, esse profissional da radiologia pode, né, processar ou fazer qualquer coisa e falar, não, mas eu não fui treinado, ninguém me disse. Disse sim, você assinou aqui, ó. Tá? Você participou do treinamento, disse sim, você sabia. Você assinou, deu consentimento, que estava ciente. E para o supervisor a mesma coisa, né? Avise por e-mail, documenta, faz um e-mail, alguma coisa por escrito. Porque se a administração depois vem reclamar que a vigilância deu multa, você como supervisor fala, não, mas eu avisei. Ó, dia tal, mandei um e-mail falando, ó, o colimador está quebrado, vocês não arrumaram, né? Então é isso mesmo, ó. A Laura comentou ali, ó, perfeito. Vejo muito isso na pediatria. Abriu o colimador, quando vai a imagem para o médico já vai recortada bonitinha, então nem sempre o supervisor ou o médico vê. Laura, isso é muito, muito comum mesmo, professora. E sabe o que é muito curioso? Lá fora, em outros países, existe uma obrigação legal de aparecer a borda física da colimação antes da borda digital de recorte. Lá, recortar a imagem que a colimação está maior é uma irregularidade. Aqui no Brasil isso não acontece. Mas deveria ser um padrão. Exigir, isso fica a dica, para quem for supervisor, se quiser implementar, ó, é uma dica de ouro. Pede para ver a borda da colimação física, o branquinho ao redor da imagem. Aí você tem garantia, porque não é só pela proteção radiológica, mas qualidade de imagem. Você vai ficar sensibilizando teu sensor com exposição que não precisava, né? Se você pode fazer colimação. Eu e o Ivan fizemos um teste, né, Ivan? Essa semana o Ivan foi fazer um serviço e a gente está querendo gravar um videozinho para mostrar a diferença que dá da dose no campo primário e no campo secundário, onde não tem, né? Onde a colimação fecha. Faz diferença? Faz diferença. Parece que não, mas faz. Né? Então, é aí que entra, né, o supervisor, né? Atuar ali e exigir, né? Fala, meu amigo, se você não contém um segundo para você fechar a colimação, é robotização do serviço. Claro que a gente também sabe que quando a gente questiona, né, os técnicos e tecnólogos quanto a isso, muitos falam, mas é que está muito corrido, a agenda é muito apertada. Aí a gente precisa entrar num consenso, né? Dá para deixar um pouquinho mais de tempo na agenda para conseguir fazer isso? É isso mesmo? Quanto tempo está tendo, né? Qual que é, né, entra as investigações. E aí quem vai fazer isso é o supervisor. Então, cara, esses exemplos aí que vocês colocaram é clássico, né, Ivan? A gente vê isso pra caramba, né, Ivan? Sempre tem a parte de tanto de o colimador tá com desvio, por exemplo, né? É normal. Ele é um aparelho mecânico, né? Conforme você gira botão e etc., você vai desalinhando um pouco a colimação, as paletas, né? E é comum você chegar lá e comentar isso com os técnicos e um olha pra cara do outro assim, tipo, por isso que a gente faz com tudo aberto sempre, né? Que daí a gente não erra. Você fala, porra, meu irmão. Aham. Mas então avisa, né? Avisa alguém, manda um e-mail, né? Que daí eles arrumam. Isso é uma coisa rápida de arrumar, gente. 10 minutinhos que o técnico da manutenção vai ali, eles já consertam, sabe? Então, tenham tudo documentado.
né? Como o Charles comentou, né? E até a professora Evelyn comentou ali, né? Que maravilha, né? Devia ser assim em todos os locais. Seria muito bom, né, professora, se desse para que fosse instaurado, né? Aí vai da qualidade do local, né? Então, supervisores, né? Futuros supervisores, né? Cobrem dos profissionais aí que vocês estão supervisionando essa borda física. Bom, pessoal, né? Perfeito. Muito obrigada pelos comentários. Achei muito legal aí que vocês exemplificaram. Muito bacana, gente. Bom, então, como a gente viu, tudo na rotina, todos os protocolos que vocês vão instaurar nas clínicas, quando vocês supervisionarem, é tudo feito em cima de proteção radiológica, gente. Porque, novamente, proteção e qualidade estão atrelados. Então, quais são esses fundamentos? Sei que vocês já estão careca de ouvir, né? Vocês já estão aí, muitos já são formados há muitos anos, né? Já deve ter ouvido 10 milhões de vezes, né? Mas nós temos os fundamentos lá da CNEM, né, que está lá na 3.01, diretrizes básicas de proteção radiológica, nossos pilares da proteção. Justificativa, otimização e limitação. Mas eu quero trazer uma perspectiva aqui para vocês que é muito importante, tá? Que é o seguinte. Bom, justificativa. O que isso quer dizer? Nenhum exame pode ser feito sem que haja justificativa médica. Então, isso quer dizer que o profissional e a clínica de radiologia, o hospital, só pode expor um paciente se tiver um pedido médico, porque tem que haver uma boa razão para expor alguém, para que o benefício da exposição supere o risco relacionado à radiação, tá? Que, novamente, a gente já viu que é um agente de risco. Geralmente, gente, o risco associado é muito pequeno mesmo, tá? A maioria do radiodiagnóstico, né, é realmente muito baixo, mas não é nulo. Tem efeitos que acontecem para exposição a baixa dose, né? Então, efeitos estocásticos são lineares sem limiar, ou seja, qualquer dose tá, né, tem potencial de fazer alguma coisa. Então, se você vai expor alguém, tem que ter uma boa razão para você expor, né? Então, tem que ter o pedido médico. Quem que vai ponderar se é bom ou não? É só o médico, gente? Por que eu estou falando isso? Ó, em hospitais de emergência e mamografia, por exemplo, né, a gente sabe que o profissional da radiologia tem liberdade para fazer incidências adicionais, tá? Então, numa emergência, ali, às vezes, o médico plantonista que pediu a radiografia pediu uma incidência que não vai mostrar bem o que ele está querendo ver. Então, alguns locais habilitam o técnico a ter essa liberdade, tá? Mamografia. Se a tecnóloga, viu ali na mamo uma coisa estranha, ela pode fazer incidências complementares se ela assim julgar, tá? Não vou dizer que está errado, a gente entende que isso pode fazer parte do protocolo, mas legalmente falando, tá? Por legislação, o único habilitado a justificar incidências adicionais é o médico, tá? Só para vocês saberem, tá? De repente, né, pedir para o radiologista ali da clínica habilitar esse complemento, né? Ver se pode ser feito assim mesmo, né? Então, só para vocês saberem, tá? Não é um problema, mas quando for documentar isso, tem que fazer uma documentaçãozinha bonitinha ali para justificar essas incidências adicionais. Pessoa sem pedido médico, tecnicamente, você não pode irradiar, né? Porque não tem solicitação. Então, a gente vai ali agora para o nosso segundo pilar, né? Que é a otimização. O que é a otimização? Usar a menor quantidade de radiação que der para fazer determinado exame, né? Então, cai naquilo que eu exemplifiquei lá no início, né? Se tem uma pessoa que faz um exame com um protocolo que usa menos radiação e outra que faz o mesmo exame com um protocolo que usa mais, por quê? Vamos fazer o que usa menos, né? Porque se faz a mesma imagem, por que ter essa variação? Então é isso, o trabalho da supervisão é em cima da otimização. É em cima dos 3 pilares, né? Mas ali a otimização é o que fica em destaque. E por fim, gente, limitação. O que é essa limitação, tá? Isso aí, gente, é para nós, tá? Nós profissionais. Limitação, né, significa que a gente não pode passar nossa exposição de radiação acima de um certo valor. Que valor? Esse que está na tabela aí para vocês, tá? Mas quem não pode passar? Qualquer profissional que está exposto à radiação e indivíduos do público, né? Então, a limitação do público é porque as salas são blindadas para não irradiar público externo, acompanhante, né, etc. Né? Mas principalmente ele profissional. E isso está explícito ali na tabela. Ó. Quando a gente vê os limites, o que a gente vê ali? Ó? Né, as grandezas, o órgão, né, IOE, e indivíduo ocupacionalmente exposto e público. Percebam que não tem paciente aqui, né? Não tem uma coluna aqui escrito limite do paciente.
Isso é uma pergunta muito comum. Né? Como eu falei para vocês, né, eu tenho lá o Radiação para Leigos, o que eu mais recebo de pergunta, dentre outras, é essa. Quantos exames eu posso fazer por ano? Quantos teu médico mandar? Por quê? Não tem limite. O que tem é justificativa. Se o teu médico falar que você tem que fazer 10 tomografias, para mim é muito, mas sei lá, vai que você está acompanhando uma fratura, uma cirurgia, uma doença oncológica. Justificativa, risco-benefício. Entendem? Então, paciente não tem limite. Você pode fazer quantos forem necessários. O que a gente tem é nível de referência, que daí o Ivan depois comenta um pouquinho sobre isso, né? A gente tem ali valores médios de dose, né, para cada exame que a gente gostaria que tivesse naquele intervalo, mas não é restritivo, não é restrição, limite. É uma orientação, né? Agora, para nós, trabalhadores, tá? Tem limitação que para o dosímetro de corpo inteiro é 20 milisievert, né? Nossa unidade de medida ali para, né, grandezas dosimétricas, né? Grandezas operacionais, né, no caso. Então, a gente tem ali. Quando a gente vai monitorar outras regiões, né, por exemplo, a mão, o cristalino, em procedimentos intervencionistas, aí o limite é um pouquinho diferente por causa da sensibilidade ali dos tecidos que varia, né? Mas, falando aqui de modo geral, é 20, tá? 20 milisievert. E isso aqui, gente, se aplica para qualquer profissional exposto à radiação. O que eu quero dizer com isso? Não é só radiologia. A radiologia é o principal, tá? Mas, por exemplo, veterinário, dentista, enfermeiro, auxiliar de saúde bucal, qualquer profissional exposto à radiação. Tá? E por que eu estou falando isso? Tem lugares, gente, que vocês, quando forem supervisionar, eles não vão querer dar dosímetro para enfermagem, para o médico, porque eles têm medo do vínculo legal que isso pode ter por causa da responsabilidade da supervisão da dose. Né? O Ivan, inclusive, levantou a mãozinha, já vou te passar a palavra, Ivan. Então, isso é importante, tá? Ter esse conhecimento, né, de que é para todo mundo. Ah, mas eu não quero dar dosímetro porque a enfermagem ela é terceirizada. A empresa terceira dela tem que dar, alguém tem que dar. Né? Ah, mas eu não quero porque senão vai parecer que eu tenho vínculo empregatício e esse médico aqui é só prestador de serviço. Não interessa o que vai ser feito, tem que estar com dosímetro, tem que estar monitorado. Se a vigilância vem e a pessoa está sem dosímetro, isso dá um pepino. Ivan, pode pegar a palavra. Na realidade, só responder a Lisiane, né, que ela falou na veterinária é recorrente os dosímetros dos dentes virem alterados, né, de 0,1 a 0,9 todo mês. Essa parte, né, de dosímetro alterado e afins, a gente sempre tem que lembrar de como é que está sendo o uso desse dosímetro, tá, Lisiane? Porque, por exemplo, na teoria, o veterinário está utilizando esse dosímetro como EPI, tá? Então, se ele está com um EPI e o dosímetro está para fora do EPI, a dose que ele realmente está recebendo é menor do que isso, tá? Gira ali em torno de 10%. Não existe isso em norma mais, tá? Antes isso ficava na portaria 453, mas na realidade agora, tipo, a gente trabalha com essa margem, continuamos, né, trabalhando com essa margem, porque a gente sabe que os EPIs eles têm que proteger pelo menos 95% da radiação que chega neles. Então a gente já trabalha com essa margem aí de erro de 10%, tá? Agora, o que fazer? Aí a gente tem várias coisinhas que podem ser realizadas, do tipo verificar se eles estão trabalhando adequadamente, se não estão ficando muito mais expostos do que precisam. A gente pode verificar a possibilidade de fazer uma blindagem um pouco melhor para o cabeçote do raio-x, né, em volta ali da onde sai a emissão do raio-x. A gente pode aumentar a blindagem disso, porque às vezes esses equipamentos, dependendo se eles são mais antigos, eles não têm uma blindagem muito adequada para você ficar trabalhando constantemente do lado dele. Porque o paciente vai receber pouca dose, mas você vai estar recebendo toda vez o que sai da fuga do cabeçote e o que espalha do paciente, no caso da veterinária, tá? Então, aí, nesse caso, às vezes a gente recomenda esse tipo de situação também, colocar um tipo de blindagem em volta do tubo ali, né, do cabeçote, para dar uma protegida extra. No demais, não temos muito mais o que fazer além de para de segurar o bicho toda vez, arruma um outro médico veterinário para intercalar contigo, um residente barra estagiário, proprietário para segurar o animal e coisa do gênero, tá? Exatamente. O Ivan colocou uma pontuação, é bem isso mesmo, Lisiane. Eu já trabalhei, né, com radiologia veterinária e também, meu dosímetro
primeiro mês veio 0,8, assim. Então, era isso porque só tinha eu e o veterinário para imobilizar, né? E às vezes, quando o veterinário não estava, o proprietário. A gente procura tentar deixar o proprietário para ajudar, mas a gente sabe que às vezes não é efetivo. É, infelizmente, para a veterinária, é rodízio. E eu sei que é muito difícil, então veterinária tem suas particularidades. Quando passa muito do valor, a gente vai comentar um pouquinho aqui daqui a pouco, né? Tem investigações que tem que ser feitas e documentar, né? Tem que documentar tudo. Assim, tudo que a gente faz tem que documentar. Então a gente tem que fazer ali as investigações, né? Ver o que está causando esse aumento de dose, é excesso de imobilização. Então vamos propor aqui, né, uma alternância entre profissionais que realizam. Ou então vamos fazer sedação nos animais. Eu sei que tem implicações de custo, né? O proprietário não quer pagar, mas tem que buscar alternativas para justificar, né? Ali, né, se a pessoa vai continuar se expondo, se houve medidas de segurança incrementadas, ou se houve uma medida de afastamento, né? De, né, rodízio, enfim. Mas é isso mesmo. Aqui o Daniel comentou o seguinte: aqui a Lisiane perguntou, né, só complementando a da Lisiane, ela falou assim: orientar e pedir para assinar que está ciente, pode? Você fala o proprietário, né? Ele orientar o proprietário a imobilizar, né? Não precisa nem de termo, porque está previsto ter acompanhante. Isso em regulamentação a gente tem, né, comprovado. Não pode obrigar a pessoa a segurar. Mas se ela se dispôs a segurar, tranquilo, né? Pode colocar ela ali, né? É preferível até para haver esse rodízio, tá? Só tem que proteger ele, né, por um EPI no acompanhante. O residente veterinário, eles seguram sempre. Sem problemas, Lisiane, porque o veterinário é habilitado a operar e estar exposto à radiação ali. Faz parte da veterinária, eles têm a autorização disso por conselho, né? A única coisa é que ele tem que estar sendo monitorado também, né? Tem que ter dosímetro, não tem problema nenhum, né? Se ele faz parte ali do corpo clínico, tá? O Daniel fez um comentário aqui, ó. Teve um caso aqui que o dosímetro estava sendo guardado em um local inadequado e longe da área de exposição e teve alteração. Daniel, os dosímetros eles são dispositivos que são relativamente sensíveis, né, Ivan? Então, às vezes, pode acontecer algumas coisas estranhas mesmo, né, Ivan? Que inclusive dá até para solicitar releitura, né, para fazer investigações, né, Ivan? Se você quiser complementar, porque eu sei que esse segmento, o Ivan é especialista, né, mestre na dosimetria, né, então... Na realidade, assim, os dosímetros, eles são extremamente sensíveis como as placas de imagem, né? A ideia deles é justamente detectar praticamente toda a radiação possível que ultrapasse a caixinha de plástico, né, no caso, para saber a tua dose em relação ao ambiente. Agora, eles também são chatos, principalmente se eles são os térmicos. Os termoluminescentes, eles têm problema, entre muitas aspas, com calor, principalmente, mas eles também têm problemas com a parte de umidade. Então, por exemplo, se vocês quiserem até fazer um teste, é até engraçado fazer isso. Se vocês têm um computador que fica quente, vocês podem pegar um cassete do CR, fazer uma imagem e depois colocar esse cassete por um tempo em cima desse computador ficar quente ou coisa do gênero. Você vai ver que ele vai deformar a imagem, ele vai estragar, ele vai tirar sinal e etc. E isso é a mesma coisa que acontece com o TLD, que é o dosímetro mais comum da gente ter aí no mercado. E assim, não vou também salvaguardar as empresas, porque tem empresas e empresas. Quando a gente pega a avaliação do sistema de dosimetria de cada empresa, a gente tem uma curva que a gente chama de limite, uma curva trompete, onde ele pode errar pouco em doses baixas e aumenta a quantidade de erro que eles podem ter em doses altas. Vide doses altas diagnósticas ainda, né? Estamos falando aí de 10, 8 miligray, coisa do gênero, millisieverts. Algumas empresas têm um range de erro muito maior do que outras. E aí a gente começa a entrar nesse tipo de dúvidas ali do tipo, pode ser problema técnico, pode ser erro de leitura, pode ser algumas variáveis juntas, tá? Eu e a Paola, acho que a Paola estava nesse tipo de investigação também uma vez, que a gente tinha uma técnica, que ela era nova no serviço, e ela foi a escolhida para o BO técnico da dosimetria. Ela simplesmente teve um mês que ela veio, sei lá, acho que com 5, 8 millisieverts e nunca mais. Então, tipo assim, ela enfiou no nariz uma medida dela, tipo, de mês que a gente não sabe por quê. A empresa não tinha releitura e nada justificava. A gente acompanhou ela por acho que quase uma semana de trabalho para ficar vendo o Não que que ela tinha nada, né? fazia, como ela estava fazendo as coisas, etc. Nada de errado.
e simplesmente nunca mais veio essa dose. Então, tipo assim, às vezes pode ser um errinho da empresa. Algumas empresas, elas conseguem ter uma segunda leitura do dosímetro para confirmar, tá? Então, tipo assim, se acontecer e a empresa que vocês estão trabalhando permita isso, dá para pedir para ter uma ideia ali do tipo, tá, o que que deu de tão errado assim? Inclusive, Ivan, a professora Laura comentou aqui, né? Ela fez justamente essa pergunta que você acabou de responder, né? Se a verificação de dose primária no dosímetro pode ser solicitado caso venha alteração, né? É interessante. E o Daniel colocou aqui, olha, Ivan, que legal, ó. Ivan, conheço há algum tempo, presta serviço para nós aqui, excelente profissional. Muito obrigado. Viu só, Ivan? Que Obrigado, legal. Daniel. Aqui, ó, o Elivelto, gente, Deixa eu só completar aqui a pode Laura. completar. Aham. Laura, a gente consegue pedir sim, tá? Mas eles não vão te falar que é feixe primário. Eles vão te falar qual que é o range da energia que foi feita essa dose no dosímetro, tá? Por isso que a gente tem no dosímetro ali uma janelinha de chumbo, de alumínio, de cobre, coisinhas assim, que é justamente o jeito que a gente filtra a energia que chega no dosímetro. Então, o que eles vão conseguir falar para vocês é assim, tipo, desse dosímetro a dose veio de maior do que 30 keV, por exemplo, 50 keV. Então, com isso, a gente consegue comparar com a energia efetiva do equipamento e saber se aquilo é feixe primário ou espalhada. Basicamente falando, se passa significativamente ali de 20, 30 keV, foi provavelmente um feixe primário que pegou ali, tá? A não ser ali uma tomografia, uma hemodinâmica que esteja trabalhando em alta potência, normalmente já pode ser assumido como alta energia, como feixe primário, tá? Bom, perfeito, Ivan. Daqui a pouquinho tem alguns slides aqui que a gente vai trazer essa temática da dosimetria, porque isso realmente, gente, dá muito problema. Dá muito problema porque é questão legal, é questão de proteção radiológica, questão de documentação, aí mistura CNEM, porque querendo ou não, supervisão de dose tem que ter registro em relatório de empresa certificada, credenciada, que é vinculada ao IRD, né? Então, enfim, mas a gente vai comentar sobre isso. Respondendo aqui o Elivelto, ele falou assim, né, me ofereceram estágio voluntário, não queriam dar dosímetro e recusei. Elivelto, que quando é estágio, como você não tem vínculo trabalhista, aí você tem duas opções. Ou a instituição de ensino te oferta um, mas eles, legalmente falando, não são obrigados a ofertar, ou você contrata um. Né? E às vezes, para não perder o estágio não obrigatório, né, o estágio voluntário às vezes é interessante, né? Porque realmente, como tem o dosímetro está atrelado a CPF, daí tem a questão trabalhista vinculada, os locais costumam realmente ofertar só para os membros da equipe, né? Mas se ofertar para você também seria ótimo, né? Mas não é uma obrigação nesse aspecto, entende? É obrigação deles fazer o controle de segurança e exigir que você tenha um. Mas te ofertar enquanto estagiário, não necessariamente, né? Então, por isso que você, como pessoa física, pode contratar um serviço de dosimetria. E aqui, Ivan, a professora Josiane fez um comentário muito interessante, que até vai complementar ali com os exemplos que eu trouxe. Ela comentou assim, ó. A maior dificuldade que nós temos é que nós, técnicos, né, e tecnólogos, estamos cientes dos princípios de justificativa, otimização e limitação, mas a gente não tem autonomia de questionar os exames solicitados pelos médicos. Por outro lado, os médicos solicitam exames de raio-x e muitos não levam em consideração os princípios. Concordo em 100% do que você falou, Josi. Então, assim, o que que a gente sugere, tá? Novamente, isso é muito de uma cultura de segurança do local, gente. É, no Brasil, a gente tem essa mania, né, de que só o médico é o dono da verdade, né, e os outros profissionais não são ninguém. Né? Você não é médico, né, Deus do conhecimento, você não sabe nada. E isso é só aqui no Brasil, porque você vai lá fora, cada profissional tem o seu nicho e tem o conhecimento e a competência, né, daquilo que está falando. É interessante que existe uma exigência normativa que hajam comitês de radioproteção em cada instalação. E aí entra a participação, né, do supervisor, né, para estar ali ajudando a orientar. O que dá para fazer quando você recebe um pedido médico muito absurdo é conversar com o radiologista da clínica para confirmar, doutor, é isso mesmo? E a gente sabe que muitas vezes realmente vai vir exame que não tem justificativa, tipo, o paciente está com dor de cabelo e pedir uma tomografia de corpo inteiro. Bom, tecnicamente tem o pedido médico, né? A gente faz, né? Mas legalmente a responsabilidade não é de vocês. Tendo o pedido médico, beleza, né? É um absurdo? É um absurdo. E eu e o Ivan, a gente sofre porque os nossos treinamentos de radioproteção nunca vem médico. É para participar, obrigatoriamente, mas eles não vêm.
Não, é muito difícil. Não vou falar 100%, né, Ivan, mas muito difícil. Então, sim, nós temos esse problema. Né? E com relação, né, aos médicos que fazem essa solicitação, tem dois tipos de médico. O que é apavorado com radiação, que acha que vai dar câncer e que fala que não pode fazer nenhum exame. E tem aqueles que pedem um show, né, um book radiológico, que querem tomografia, ressonância, raio-x e mamografia, e tudo. É difícil ponderar. Mas realmente, José, aí cai nesse princípio. Nós, como profissionais e supervisores, a gente não tem habilitação para argumentar a justificativa. A gente pode tentar conversar com o radiologista da clínica para ele ligar para o solicitante e conversar. Por exemplo, o paciente está com dor de barriga e pedir uma tomo. Eu acho que esse atomo não vai mostrar. Será que uma ressonância não rola? Doutor, aqui é o fulano, né? Não dá para trocar o exame? Aí eles conversam, né? Conversa lá dos médicos. Mas realmente, se não tiver esse intermeio e tem o pedido, aí a gente faz o quê? A otimização. Nos resta esse princípio aqui. Otimizar. Não sei quantos exames vão fazer e quantos realmente são úteis para aquele paciente. Vamos tentar fazer o menor que der, né? Mas é isso mesmo, né, José? Infelizmente acontece isso. E a Carla aqui, né, comentou o seguinte. Aqui já aconteceu do meu dosímetro vir zerado, normal, minha colega 0,8. E trabalhamos no mesmo setor, mesmos exames em um período e ela em outro. Foi questionado, porém, segundo ela, não fez nada diferente. Cai no que o Ivan comentou, né, Ivan? Às vezes a gente se depara mesmo, né, com essas situações que dá para solicitar ali uma releitura, né? Porque se investiga-se e não se constata nada, né? Pode ser alguma coisinha ali que realmente deu uma alteração ali de modo geral. Aqui o Elivelto comentou o seguinte, ó. Ele perguntou se mesmo com o CRT reativo, você se refere ao dosímetro, né? É que se está enquadrado na categoria de estágio, você não está sendo contratado, então não tem vínculo legal. Daí não tem uma exigência normativa, entende? A exigência tem que estar monitorado. Mas quem vai ofertar o dosímetro, se não tem vínculo legal, né, fica aberto, né, essa questão. Aqui a Lisiane complementou aqui uma coisa que é muito real, isso eu já ouvi muito relato, gente. Vocês estão falando e eu concordo. Serviço de emergência tem muito isso, pedido extenso e errôneo. E sabem por quê? Porque o médico de emergência, às vezes, os médicos, gente, eles não têm noção do que o exame mostra. Então, às vezes, ele acha que a tomografia vai mostrar tudo o que ele quer ver. E tem coisa que não aparece. Ou então, o paciente engoliu, eu quero uma radiografia de cervical, né? Tipo, nem sabe o que tá falando, né? Faz umas coisas bobas ali, né? Então aí entra essa questão novamente. Os treinamentos, os médicos deviam participar, mas eles não participam, né? Então, assim, é sofrido, né, pra gente. Aqui, ó, o Daniel fez uma pergunta aqui, Ivan, bem interessante também, ó. Os médicos, enfermagem e instrumentadores que se recusam a usar EPI dosímetro. Tive que fazer até termo de obrigatoriedade do uso. Eu acho que não tem essa opção de não usar. Eles têm que assinar um termo de ciência, porque assim, o que pode acontecer, eu não vou usar e vou fingir que uso e não uso. Documenta tudo. Dá termo que a pessoa recebeu o dosímetro, dá termo que a pessoa recebeu o EPI, faz treinamento, dá termo para a pessoa assinar que recebeu o treinamento, tudo assinado. Porque hora ou outra pessoa vai ficar doente ou vai querer processar, mas lá não me deram nada disso. Tá aqui, ó. Você assinou, nego. Você não usou, e claro, a supervisão, né? Fica aí em cima. Coloca o EPI. Não colocou? Notificação. Notifica. Né? Faz uma advertência, né? Faz alguma coisa. Não tá usando de novo? Segunda advertência. Terceiro fio, justa causa. E aí, claro, nós, supervisores, não fazemos a advertência, mas a gente repassa para o RH. Ó, procedimento de segurança, uso de EPI. Não quis. Fui lá, assinou o termo que está ciente e não está usando. Então a administração vai fazer uma notificação, né? Vai lá fazer a advertência. Segunda vez não usou de novo, são medidas punitivas. Aí tem que ter o exercício do supervisor com RH em cima da pessoa. Não tem não querer, né? Eu não quero, mas não quero. Claro, né? Quem que vai querer, né? Pôr um EPI pesado, né? Horroroso, né? Mas aí é isso que os hospitais não entendem. Eu vi aqui que tá vamos ver quem que tá aqui. O Daniel tá com a mãozinha erguida. Já vou te passar a palavra, Dani. Mas vocês entendem? Por que é importante o supervisor? É isso que vocês estão falando, gente. É isso que nós vemos. E por isso que a gente fica louco. Então é isso. O supervisor tá nesse meio de campo para agir em cima dessa situação e trazer essa proteção, segurança, né? É bom para o próprio local.
ter uma pessoa que se responsabiliza em fiscalizar e punir se não estiver exercendo a obrigatoriedade que está em lei, né? Então, é isso mesmo. Ivan, você consegue abrir o microfone para ele? Eu acho que ele pode desbloquear tá. sozinho. Eu consegui aqui. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. O problema, a dificuldade é que eu digo mais no centro cirúrgico, né? E aí, ali com o arco cirúrgico, o médico não quer colocar, ninguém quer colocar, os EPIs, aí você fala, para já então vou fazer, você se nega, aí o paciente está ali anestesiado, quer dizer, a gente fica numa sinuca de bico. Então, eu fiz esse termo, igual você falou, de responsabilidade, que eles são cientes que tem que usar, e qualquer divergência, o serviço não se responsabiliza. Mas não é cirurgia. Agora, o que esses médicos geralmente prestam serviço, né? Não são CLT. Não são do local, né? Caso você com alguma coisa difícil relatar. O teu áudio, Dani, ficou um pouco cortado, mas eu acho que eu entendi o que você comentou, a essência ali, né? Que como eles são terceirizados, tecnicamente você não pode obrigar. Mas assim, né? Eu vou complementar o Ivan, se for diferente, Ivan, você pode fazer a tua ponderação. Realmente, você vai fazer um termo ali para eles assinarem de responsabilidade, e por eles serem uma empresa terceira, é cada um com o seu. Mas o que o local tem que fazer é, a gente disponibilizou EPI, a gente disponibilizou treinamento para ele, ele não quis participar. A gente disponibilizou todas as ferramentas para ele trabalhar aqui com segurança. Ele não quis e se responsabilizou por isso. Então, o problema é dele, empresa, médico terceiro. Os demais que são CLT, daí é obrigação do local mesmo, né? Tem que assegurar e se não fizer notificação, manda embora se não seguir, porque vai ter um monte de pendência. Né? Mas agora, os terceiros, realmente é mais difícil obrigar, né? Mas se você se garantindo que o hospital vai ter a proteção, e vocês fizeram a parte de vocês, se ele entrar na justiça, bom, nós fizemos tudo que está previsto na lei. O doutor assinou que se responsabiliza em não usar. Daí fazer o quê, né? Ivan, você acha que tem alguma coisa a mais? Exatamente isso. O que dá para fazer, por exemplo, quando você está lidando com entre PJs, né, B2B, assim, colocar se existe um contrato, que a gente sabe que às vezes nem isso existe, né, entre médico e clínica, médico e hospital, mas colocar que ele vai se responsabilizar pela dosimetria dele. No caso, ou ele vai entregar os valores de dose que ele recebeu, seja lá como ele for fazer isso, ou ele vai ter que assinar um termo junto do hospital, da segurança do trabalho ou do RH, que ele foi informado, que ele precisa de dosímetro, que ele não está usando e que ele está fazendo isso por escolha própria, mesmo informado e afins, porque isso tem que ser um respaldo trabalhista, sim. Porque a dose que você recebe é responsabilidade do local. Por mais que ele seja PJ, o local tem que cobrar isso dele. Perfeito, Ivan. Muito obrigada, viu, Daniel, pela sua consideração aí. E realmente, teve até um colega que a Marina, né, comentou o seguinte, né, complementando a tua fala, né? Eu vejo no centro cirúrgico que eles colocam uma caixinha com todos os dosímetros de todos os médicos e uma mesinha do lado do arco cirúrgico, nenhum médico usando o peito. Ai, Jesus. Então, né, aí se houvesse um supervisor, né, ele ia dar uma chunchada, né? Eu sei que é muito difícil, gente, né, para nós da radiologia, a gente entende que os médicos têm um modo ali de trabalhar, né, que é complicado, a gente ir contra, né, são terceirizados. Mas a questão é documenta. Tudo documente, né, anote tudo, repasse para a administração. Se a administração não tomar as providências legais, a sua parte você fez. Então, você dorme tranquilo que você viu, anotou e aí, né, a responsabilidade é do local. Aqui o Guilherme, né, comentou o seguinte, né, já houve médico de emergência, né, pedir raio-x e alegar que era protocolo pedir exames de raio-x para respaldo legal, independente dos sintomas. Pois é, né, Ivan, eu já tinha ouvido falar isso também, que muito médico pede exame, porque assim, vou dar um exemplo de uma situação, né, o paciente veio para emergência, estava bem, o médico olhou ele, fez exame clínico e mandou embora. Depois o paciente morreu em casa porque deu embolia pulmonar, porque ele tinha sofrido um acidente. Se ele tivesse pedido um raio-x, talvez isso não tivesse acontecido. Ou ele teria uma imagem para justificar que naquele momento a condição dele não era grave, né? Então, sim, Guilherme, tecnicamente é uma justificativa, né? Mas assim, não é uma justificativa médica, é uma justificativa legal. Aí, tudo bem, né? Tendo pedido médico, né? Fazer o quê? Né?
Mas é isso mesmo, pessoal, né? Então, a Laura perguntou aqui sobre a questão dos leitos, né? Se precisa, né, com relação à proteção, né? Quando você está a mais de 2 metros, Laura, né, do raio-x de leito, normalmente a gente tem nível de radiação ambiental já. Existe um teste que a gente faz nesses raios-x que chama monitoração de área. E o Ivan, inclusive, faz esse serviço, né, em que a gente mede o nível de radiação que espalha ao redor. Né? E a gente vê ali, né, que se aquela radiação acima de 2 metros está nível de fundo, está tranquilo, não tem problema. Com relação à proteção dos leitos, né, o ideal, né, realmente seria que desse, né, Ivan, para ter bloqueios ali ou um espaçamento, mas a gente sabe que isso nem sempre é verdade, né, Ivan? Então, pessoal, seguindo aqui, muito obrigado pelas perguntas de vocês, inclusive, isso é muito legal, né? A gente vê que o que a gente fala, a gente vê no dia a dia, vocês estão aqui confirmando, né? Para a gente ver que de fato é assim. Então, aqui eu coloquei uma situação, ó, que é muito comum, que a gente já viu, tá? Então, faz de conta que você é o supervisor, né? E o local que você está supervisionando tem o hábito de deixar o paciente comprar o exame dele. Tipo, a pessoa chega na clínica e fala assim: ah, eu queria comprar uma tomo de crânio. Mas por quê? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, queria ver. Tá, mas você tem pedido médico? Não. Tem lugar que vende. E aí, quem faz o pedido médico? O radiologista da instalação, porque daí tem, né, a documentação. E aí, né, o que que a gente orienta para esse local, né? Tá correto isso? Né? Naturalmente, né, gente? Isso é incorreto, né? Nenhuma pessoa, né, tem. Se você não for médico, como que você vai saber, né, que a doença possível que está associada àquele sintoma, que justifica um exame que vai mostrar o que é preciso para chegar naquela conclusão diagnóstica? Isso é só médico. Não tem como uma pessoa chegar, não deveria, né, tecnicamente é proibido isso, né? Você chegar e comprar o exame sem o pedido, né? Mas aí as instalações dão esse balão, né, de fazer um pedido médico interno ali. Só para vocês saberem, então, tá errado, tá? Não pode fazer isso. Então, vocês deveriam orientar a não fazer, né? Só ofertar exames que venham com justificativa médica. A gente sabe que entra em conflito, né, com a questão financeira, né? Mas isso é o correto, né? Bom, falando um pouquinho aqui sobre os dosímetros, eu vi que teve um comentário aqui do Daniel, né? Eu já vou dar uma lidinha ali para ver o que ele fala, né? Mas complementando aqui então com relação aos dosímetros, o Ivan já comentou um pouquinho ali na fala dele, né, sobre como eles funcionam. Eles têm uma sensibilidade, né? Tem estilos de dosímetros diferentes, mas a maioria que a gente usa são esses crachazinhos aqui para fazer a monitoração de corpo inteiro. Se você é supervisor e está vendo, né, que tem muitos procedimentos que põe a mão dentro do feixe primário, né, que expõe os olhos, como intervencionista, radiologia veterinária, né, dá para solicitar monitores adicionais para ver a dose em extremidade, tá? Não é obrigatório, assim, né? O obrigatório é esse de monitoração de corpo inteiro, mas é interessante quando você precisa ali, né, fazer monitoração para justificar alguma coisa, tá? E aí a gente tem alguns padrõezinhos, né, com relação ao uso, que quem é supervisor, gente, sério, treinem os técnicos e façam eles assinarem isso aqui. Uso individual, já vi, né, situações, a gente tem uns exemplos aqui, né, situação de, esqueci meu dosímetro, vou pegar o do colega, né, estagiário novo, dá esse dosímetro aqui para ele usar, para dizer que está monitorado, isso é péssimo, tá, pessoal? Cada dosímetro é vinculado a um CPF, né, não pode ter essa transição de uso. Cada pessoa tem o seu dosímetro e uma coisa que é importante, gente, isso aqui é bem importante. Se o profissional trabalha em mais de um local, ele tem que ter um dosímetro por local. Por quê? Ah, professor, mas não é o mesmo CPF? Sim, mas como o Ivo acabou de falar, cada local é responsável por monitorar a dose que atribui ao seu funcionário. Então, é de cada local. Se eu uso o mesmo dosímetro em 2 locais e vem com dose, como que eu vou saber de onde veio? É do local A ou do local B? Quais são as medidas que eu vou ter que investigar? Cara, isso dá rolo. Então, cada local tem que ter o seu dosímetro para aquela mesma pessoa. E as doses têm que ser compartilhadas. Então, se eu trabalho em 2 hospitais, 2 dosímetros, um para cada um, e a monitoração, né, o relatório tem que ser compartilhado para que eles acompanhem, porque o limite de 20 é individual, não é por trabalho. É 20 no hospital A e 20 no B. Não, é 20.
Se você chegar em 20, você vai sofrer o afastamento dos dois, porque os dois têm exposição à radiação. Afastamento da função, né, gente? Não é afastamento do trabalho. Você continua trabalhando, você só é afastado da função. E isso depende dos níveis, tá, gente? E aí entra, claro, né, a questão ali do nível de registro, nível de investigação, que até a Lisiane comentou, né? Quando a gente passa um certo valor, tá, que é 1 milisievert no mês, ou 6 milisievert ao longo dos meses do ano, a gente tem que investigar o que causou aquela exposição. Quem investiga? O supervisor. Investiga como? Do que der para fazer. Você vai investigar para ver, né, se foi procedimento, se foi erro de uso, se foi um acidente, o que aconteceu que levou aquele registro de dose. Tá? O supervisor tem que fazer. Mesmo que você não encontre nada, tem que estar documentado. Porque esse registro de dose ele pode ser apurado pela CNEM, pela vigilância, e eles podem vir e questionar a clínica. O que está rolando com esse cara aqui que está com essa dose? Você tem que explicar. Você não pode virar e falar, não sei. Não é só monitorar, é controlar os valores de dose. E isso dá problema. Então tem que cuidar. E mais uma coisa, junto com os dosímetros, tem um dosímetro que chama padrão. Vocês já devem ter visto, né? Gente, ele não é um dosímetro substituto, ele não é ele é um dosímetro de calibração. Ele serve para medir a radiação ambiental e deduzir da radiação que a pessoa recebe como trabalhador, tá? Então, ele não pode ser usado por ninguém. Ele tem que deixar separado onde não tem radiação para monitorar ali a radiação de fundo, né? E só vai ser utilizado, né, ali, né, para fazer essa calibração e nada mais, tá, pessoal? Então, aqui agora eu trouxe alguns exemplos, tá, de situações que talvez vocês até já tenham se deparado. Aqui, por exemplo, os técnicos do local que você trabalha, né, resolvem que eles querem testar a blindagem do biombo, colocando uma placa de imagem atrás, né, com um clipe na frente, bate a radiografia para ver se forma imagem. E forma. E daí eles começam a fazer um alvoroço falando que está vazando radiação. E aí, né, tá correto isso? Vocês acham que o dosímetro vai conseguir atestar que está passando radiação? Tá? Não vai, tá? Esse exemplo que eu trouxe saiu no jornal há anos atrás. Um hospital público, os técnicos fizeram uma denúncia que estava vazando radiação. Gente, o dosímetro e o filme radiográfico, né, eles são dispositivos que se você colocar atrás do biombo, né, eles são sensíveis, eles são feitos para isso, para detectar radiação. Mas eles são feitos para detectar radiação de uma grandeza que a gente mede. Fazer isso é completamente incorreto. Para ver se está vazando ou não, é levantamento radiométrico, que o Ivo vai comentar depois do almoço, né, no bloco dele. Então, não adianta querer pôr dosímetro lá atrás, querer pôr filme radiográfico para ver se forma imagem. Isso não é uma maneira correta de atestar segurança ambiental, tá? Tem que ter um relatório próprio para isso. Como a gente já está pertinho da hora do almoço, eu vou dar uma aceleradinha aqui nas situações, mas depois vocês guardem essas informações que vocês com certeza vão se deparar com exemplos desse na rotina. E aí vocês já sabem o que fazer, tá? Aqui, ó, um outro exemplo. Os técnicos colocam o dosímetro padrão atrás do vidro do biombo para monitorar a dose, tá? Gente, novamente, o padrão ele não pode ficar em sala de exame. Vai alterar a leitura de dosímetro de todo mundo, vai zerar. Porque ele vai apagar, né? Como ele vai ter um registro de dose um pouquinho maior, quando subtrair da radiação que vocês recebem ocupacionalmente, vai dar zero. Então, o dosímetro padrão, ele não serve para fazer isso. Não vai vir nada no relatório e você ainda vai estragar a leitura de todo mundo, tá? Então, se viu o dosímetro padrão dentro da sala de raio-x, tire imediatamente, tá? Não pode ficar lá, não pode ser utilizado por ninguém. Outro exemplo, o técnico de radiologia tem o hábito de deixar seu dosímetro na caixa e não utilizar durante a rotina para não ter registro de dose. Ele recebeu o dosímetro, mas ele não usa. O que a gente faz? Obriga ele a usar, né? Você dá o termo de consentimento, que a gente comentou há pouco, né? A pessoa tem que assinar que ela está ciente, recebeu o treinamento, ela sabe que tem que usar. Viu que não está usando? Uma notificação para ela, né? Vai ter uma advertência. Viu de novo que não está usando de novo? Outra advertência. Né? O dosímetro está ali para ser utilizado, né? Ele não é um EPI, mas ele te protege de modo indireto, né? Porque ele consegue ver quanto você está se expondo. Outro exemplo, o médico visitante do hospital que veio realizar uma cirurgia, não tinha dosímetro e pega o dosímetro de outra pessoa emprestado. O que você faz? Imediatamente você retira das mãos daquele médico.
Idealmente, assim, indo bem pela precisão da norma, deveria esse dosímetro ser mandado para leitura e pedir outro, tá? Porque não é para você, uma outra pessoa usar um dosímetro que não está no CPF dela, né? Tecnicamente. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Mas tem que ser feita essa notificação, registrar a ocorrência, e esse médico não pode fazer essa utilização em nenhum momento, tá? Sempre dosímetros são de uso individual. Aqui outro exemplo, né? Um profissional de radiologia, estagiário, veio com um registro de 19 milisievert, quase o limite anual. O que você faz? Veja que ele está na condição de estagiário. Investigação, gente. Imediatamente. Assim, muito improvável que na radiologia a pessoa tenha chego nesse valor porque realmente recebeu essa dose. Muito provavelmente foi um erro, mas isso tem que ser investigado e tem que ser documentado. Porque se houver, né, uma investigação ali na clínica, né, tem que estar registrado o que ocorreu ali. Outro exemplo, você percebeu que o técnico da instalação que você trabalha utiliza o mesmo dosímetro em outro serviço. O que você faz? Primeiro, o dosímetro ele não pode sair da instalação, tá? Primeira coisa. Então, a pessoa começou o trabalho, pega o dosímetro, terminou o trabalho, devolve o dosímetro na caixinha dele. Ele não pode levar embora. Então, a primeira coisa que você faz é notificar essa pessoa que ela não pode tirar o dosímetro dali, né? E orientar ela a, no outro serviço dela, contratar o serviço de dosimetria, né? Lá no outro serviço. Aqui um outro exemplo, né? Mãe gestante, né, traz o seu filho para fazer uma radiografia e não tendo outro acompanhante, ela foi orientada durante o disparo ficar atrás do biombo durante o exame, né? Isso é um procedimento correto? Né? Isso tem a ver ali com a parte de exposição do paciente, né? E não é correto, tá, gente? O certo é a gente deixar os acompanhantes, né, principalmente gestante, fora da sala. Porque atrás do comando, atrás do biombo, sempre passa um pouquinho de radiação porque é uma área controlada. E como a pessoa que está ali atrás está monitorado, profissional, é só ele que fica ali, a gente tem uma tolerância um pouquinho maior de quanto de radiação passa para aquele ambiente, tá? Então, acompanhantes que não vão ficar na sala, que você quer evitar a exposição, fora da sala de exame, tá? Nunca dentro. Bom, e aqui, gente, só para a gente finalizar bem, né, rapidinho, a gente falou, então, ali relacionado a riscos, né, de radiações, né, exposição, mas na radiologia a gente tem outros segmentos que também trazem riscos, como a ressonância magnética. E aqui, gente, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção com os protocolos que vocês vão seguir, tá? Então, ali a gente tem riscos que, embora não sejam relacionados à parte de proteção radiológica, tem o risco do campo magnético, que tem atratividade metálica, tem o risco da radiofrequência, que pode causar aquecimento, risco de ruído, que incomoda o ouvido, né, e tudo mais. Líquidos criogênicos, que é o que faz refrigerar o equipamento para ter o campo magnético que tem, e ainda o uso de contrastes, né? Então, tudo isso aí são situações de risco que exigem que hajam cuidados específicos para a área, gente, e tem que ser muito bem cuidado. Por exemplo, ter um detector de metal na instalação para garantir que o paciente que vai entrar ou acompanhantes não estejam portando objetos metálicos que sejam atrativos para o campo magnético. Na hora de fazer a instalação do serviço, tem que ter um zoneamento, né, para que a gente garanta ali, né, que esse ambiente tenha, né, um mínimo de segurança para não ter atratividade fora da sala de exame, uma anamnese muito bem feita para garantir que se o paciente falou que não tem metal, ele ateste isso e assine. Se colocar ele lá dentro e der problema, a responsabilidade foi dele que falou que não tinha, porque a gente não tem como prever, né? Então, a anamnese nunca pode ter um exame sem anamnese assinada. Tem que ter assinado. Ah, esqueci, já coloquei o paciente, não tem problema. E isso o supervisor tem que estar em cima da equipe. Sempre, sempre assinado. E para ressonância, gente, treinamento para todo mundo, porque o que a gente tem de acidente em ressonância, que ó, aqui tem um exemplo de gente equipe de limpeza, enfermagem, que não conhece o procedimento, não conhece a máquina e vai entrar para limpar, para ajustar, para ajudar ali a fazer alguma coisa, dá acidente. Então, esses slides aqui foram tirados de uma apresentação que a professora Kate, que é nossa membro de conselho, fez num congresso que ela participou. E ela trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, né? Uma pessoa que entrou ali com o equipamento para fazer limpeza, que grudou na máquina e quase estragou o equipamento. Esses equipamentos são caros, então o supervisor tem que treinar todo mundo, sabe? Né?
tem casos de morte em ressonância magnética, né? Esse homem aqui, ele ficou prensado com um cilindro de oxigênio por 4 horas, porque foi difícil abaixar o campo para tirar, né, a pessoa dali, teve lesão por esmagamento. Outra aqui também, ó, atratividade da maca, não conhecia a modalidade. Isso dá problema. Então, por isso que o treinamento tem que ser para todo mundo. Ó, outra aqui, ó, acompanhante, isso foi aqui no Brasil, recentemente. A acompanhante entrou na sala, estava portando armamento, ninguém lembrou de perguntar se o acompanhante tinha metal, né? A atratividade puxou o metal, a arma atirou e disparou contra ele mesmo. Queimadura com radiofrequência, né, por falta de conhecimento do dispositivo correto. Então, né, tudo isso, gente, ressonância para dar problema tem que tomar muito cuidado. E claro, outra coisa que também dá bastante problema, pode vir a dar. Não sei se vocês viram que saiu uma matéria, né, recentemente falando, né, de uma moça jovem que morreu fazendo um exame contrastado porque ela teve reação anafilactoide, tá? É imprevisível, gente. Pode acontecer com qualquer um. Não tem como prevenir, não tem como prever. Só acontece. E tem muita gente que tem pavor de exame com contraste. Tudo bem, a gente não pode obrigar a pessoa a fazer, mas tem que ter termos. Se a pessoa escolheu fazer exame com contraste, dá o termo para ela assinar que ela está ciente que tem reações associadas, seja alérgica ou seja não idiosincrática, né? Então, idiosincráticas e não idiosincráticas. Ela tem que assinar que ela sabe. E se ela recusar o exame com contraste, vai comprometer o diagnóstico dela. Então, ela também tem que assinar que ela está ciente que o exame não vai ficar completo. Porque depois a pessoa vai reclamar, né? Não apareceu que eu tinha câncer lá e eu tinha e não tratei. Bom, você não quis fazer o exame com contraste, né? Então, vai fazer o quê? Ó, aqui é o exemplo, né, que é nessa narrativa que eu trouxe, né? Então, se a pessoa não quer fazer exame com contraste, a gente não pode obrigar. Isso né, bioética, né? Você não pode obrigar. Então, dá o termo. Beleza, não vai fazer? Assina que você sabe que você vai ter o exame incompleto, tá? Aqui um outro exemplo, né? Paciente teve uma reação anafilactoide e não assinou o termo de consentimento. E aí? Encrenca, tá? Novamente. Se acontecer isso, gente, e vier investigação, a culpa vai ser atribuída ao hospital, tá? Ao hospital, aos técnicos, aos profissionais ali, né, que estão fazendo exame. Porque a gente tem que informar a pessoa tem que dar ciência por escrito. E essa menina, do caso que eu mostrei aqui há pouco, né, para vocês, fizeram a investigação e o hospital tinha tudo certo. Então, deu tudo, não houve ocorrências para o hospital, tá? Então, por isso que tem que ter tudo bem assinadinho. Riscos biológicos, né, a gente já comentou por cima, né? Eu estou só acelerando aqui, pessoal, para já liberar vocês para almoçar, né? Mas aqui só para contextualizar o que eu falei no início, né? Então, a gente tem que ter treinamentos também relacionados à parte dos riscos biológicos, tá, gente? Eles são presentes na radiologia. Novamente, né, exemplifiquei com relação ao Covid, mas tem inúmeras doenças que são transmissíveis, então a gente tem que ter EPI, o Ivan comentou lá no início também que quem oferta esse EPI para nós é a instituição, então se vocês veem que não tem que cobrar para ter para a equipe técnica, senão eles não conseguem trabalhar. E os riscos ergonômicos é aquilo que a gente comentou, né? Paciente é pesado, equipamento é pesado, EPI é pesado, e entra nos exemplos que a gente comentou. Por mais que seja, né, um problema usar o EPI pesado, tem que utilizar, tem que ter treinamentos, né, com relação a manejo ali, dos equipamentos dos pacientes para evitar lesões, né? Treinamentos laborais, por exemplo, né, exercícios laborais, podem contribuir. E aqui, gente, só alguns exemplos de riscos críticos que demandam muita atenção do supervisor, coisas que podem dar problema. Dose em fluoroscopia é muito comum, né? Então tem que ter procedimentos bonitinhos para evitar problema com relação a isso. Reação anafilactoide com contraste, porque pode levar a óbito, então tem que ter tudo muito bem documentado, uma infraestrutura que atenda pacientes caso isso aconteça. Queda de paciente pode acontecer, é bem comum. Acusação de assédio, gente. Isso aí também é uma problemática que para o supervisor é um pepino, mas isso eu vou comentar no bloco 4. Paciente gestante, né, pode ser um problema por causa da questão do feto, né, então tem que ter documentação, a termo, né, assinado. Doenças transmissíveis, né, são riscos críticos, falta de documentação se a vigilância vem e não tem, e acidentes em ressonância, tá, gente? Então, essas são condições muito críticas. A gente tem aqui alguns exemplos, né, de situações acidentais que podem ocorrer quando a gente não controla esses riscos relacionados à radiação, tá? Então, ó, tem documentação na literatura técnica que mostra que realmente acontece, tá, gente?
E, enfim, né, alguns exemplos de cuidados que a gente pode adotar com pacientes, tá? Eu vou deixar para falar essa parte quando eu retornar para o bloco 4, porque daí eu vou falar um pouquinho ali de questões relacionadas à humanização, né, e cuidado com o paciente, e daí eu retomo esse segmento aqui para a gente poder dar continuidade, tá, pessoal? Né? Deixa eu ver aqui se vocês têm algum comentário a mais aqui que eu tenha passado batido. Temos alguns a mais aqui. Perfeito. Bom, pessoal, então eu vou deixar os comentários de vocês registrados aqui na nossa conversa e quando a gente voltar do almoço, a gente retorna para responder essas perguntas para vocês irem diluindo também esse bloco maciço aí de conhecimento, né, que a gente está passando para vocês. Eu vou liberar aqui no chat, pessoal, para vocês o formulário do bloco 2. Pessoal, do bloco 1 eu não tenho como liberar, porque, como eu comentei lá no chat, ele ia até 10h30. Então, eu pedi, né, para que vocês preenchessem ele até aquele horário, porque se eu abrir ele agora, né, pessoas que entraram no bloco 2 podem preencher também, a gente perde o controle, tá? Então, aí eu coloco para vocês ali o do segundo. Se vocês perguntaram se vai comprometer, pessoal, não, é só um controle interno, só vai a porcentagem ali, né, de participação de vocês no formulário, só para a gente saber que vocês estão aqui em cada bloco, tá? Eu vou passar ali para vocês, tá? Então, esse segundo, o link para que vocês possam preencher. E aí, pessoal, então a gente vai agora fazer o nosso intervalo para que a gente consiga almoçar, para vocês tomarem um ar, né? E relaxar um pouco a cabeça, né? Depois de tanta informação radiológica. Então, vou deixar o segundo formulário aberto até o nosso retorno, tá? E aí eu peço que vocês preenchem ali. O primeiro, gente, não vai funcionar mesmo, tá? Como eu acabei de comentar, né? Ele estava aberto até 10h30 porque foi o horário do primeiro módulo. Então, agora eu vou colar aqui o segundo. Vocês podem responder ali, tá? Coloquem a presença de vocês, por favor, tá? Para não passar batido. E daí, quando a gente retornar, a gente segue para os nossos blocos finais, tá, pessoal? Se tiverem dúvidas, perguntas, comentários, tá? Podem continuar fazendo aqui, a gente responde depois na volta do almoço, tá? Muito obrigada aí pelas contribuições de vocês, isso deixa muito mais rico a nossa interação. Peço desculpa aí pela acelerada que eu dei no final, mas era só para a gente conseguir terminar em tempo, tá? Mas depois a gente retorna novamente com calma e a gente volta a falar das dúvidas de vocês, tá, pessoal? Perfeito? Ó, então o link está ali agora, né, para o módulo 2. Preencham ali, não esqueçam. E nós voltamos 1h30, tá? 13h30. Aqui o Elivelto perguntou da gravação, né? Sim, a gente vai depois disponibilizar no YouTube da Cored. Assim que o Ivan finalizar aqui nas gravações, né? O link é o mesmo, tá, gente? Podem manter a salinha aberta aqui. A gente vai só desativar as câmeras e o microfone e depois do almoço a gente retorna, tá, pessoal? Perfeito, pessoal. Então, nos vemos logo mais. Bom almoço, pessoal. Até 1h30. Até!